Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula será sobre acidentes ósseos da face e da vista lateral da cabeça. Então nesta videoaula eu vou passar para vocês os principais acidentes ósseos que nós temos tanto na face como numa vista lateral da cabeça, como também as suturas, ok? Então espero que vocês gostem dessa videoaula, aprendam, entendam sobre esse conteúdo e peço para vocês, pessoal, que se inscrevam no meu canal, porque eu estava vendo lá no YouTube, cerca de 80% dos que assistem às minhas videoaulas não são inscritos no canal. Então se inscrevam lá, não custa nada, não paga nada e você dá uma força aí para o nosso canal. Então se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo, compartilhe esse vídeo, porque daí várias pessoas terão acesso a esta videoaula. E verifique a sua inscrição, tá? Talvez você pode ter se inscrito no meu canal e não ser mais inscrito. Isso pode acontecer, isso está acontecendo com bastante frequência aí no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, verifique a sua inscrição. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar esta videoaula de acidentes ósseos da face e vista lateral da cabeça após a vinheta. Iniciando então aqui, pessoal, nós temos a cabeça numa vista anterior, então nós estamos observando a face da cabeça, tá, de toda a cabeça óssea. E aqui nós vamos iniciar então a analisar primeiramente os acidentes ósseos. E aí depois eu já vou passando também as suturas, tudo bem? Então aproximando um pouquinho mais aqui, nós conseguimos enxergar o quê? Essas duas grandes cavidades, que são as cavidades orbitárias, tudo bem? Acima e abaixo da cavidade orbitária, nós temos as margens. Então, essa margem aqui é a margem supraorbital, ok? Que vai apresentar um forame que é chamado forame supraorbital. Inferiormente, nós vamos ter a margem infraorbital, tudo bem? Então, a cavidade orbitária, nós temos a margem supraorbital, que vai ter ali o forame supraorbital, e depois nós vamos ter inferiormente a margem infraorbital. Acima da margem supraorbital, nós temos uma elevação de cada lado, ok? Que é o arco superciliar, tá certo? Então nós vamos ter o arco superciliar direito e o arco superciliar esquerdo. Entre os dois arcos superciliares, nós temos aqui uma parte central, aqui no osso frontal, que é chamado glabela. Tudo bem? Abaixo da glabela, nós vamos ter aqui o osso nasal, e entre aqui o osso nasal e o osso frontal, nós temos uma sutura, que é a sutura frontonasal. Tudo bem? Que une aí o osso nasal com o osso frontal. Um pouquinho mais na lateral, nós vamos ter a união entre o osso frontal e o osso maxilar, e nós vamos ter uma sutura chamada frontomaxilar. Essa sutura aqui, ó, frontomaxilar. Então, essa é a frontonasal, ok? E essa é a frontomaxilar, tanto de um lado, tá? Como do outro lado também, certo? Entre o osso nasal e o osso maxila, nós temos também uma outra sutura chamada maxilo-nasal, tá? Maxilo-nasal. Então, aqui nós vamos ter essa sutura, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá ok? Alguns livros eles trazem como nasomaxilar, certo? Nasomaxilar. O que mais que nós temos? Aqui, ó, abaixo da margem infraorbital, nós vamos ter um forame chamado forame infraorbital. Tudo bem? Dentro aqui da cavidade orbitária, nós vamos ter, né, isso eu já passei naquela primeira videoaula sobre os ossos da cabeça. Então, aqui na cavidade orbitária, nós vamos ter lá no fundo um pequeno forame, que é o canal óptico.
Lateralmente nós vamos ter a fissura orbital superior e inferiormente, mais anteriormente, nós temos a fissura orbital inferior. O que vai acontecer? Dessa fissura orbital inferior, nós vamos ter aqui um pequeno sulco, chamado sulco infraorbital, certo? Por onde vai adentrar, vai passar aqui o nervo infraorbital. Esse nervo infraorbital, ele vem por esse sulco, ele vai passar por dentro aqui do osso maxila, e dentro desse osso maxila nós vamos ter o canal infraorbital, que vai se abrir então aqui no forame infraorbital. Tudo bem? Aqui na lateral, um pouco mais para a lateral, nós temos aqui a união entre o osso maxila e o osso zigomático, e nós vamos ter uma sutura chamada zigomático maxilar, certo? Na lateral aqui nós temos a união entre o osso frontal e o osso zigomático, e nós vamos ter uma sutura que é chamada frontozigomático, certo? Um pouco mais para a lateral, nós vamos ter a conexão entre o osso zigomático e o osso temporal, onde nós vamos ter uma sutura chamada temporozigomática, tá? Temporozigomática. Muito bem. Aqui ainda numa vista anterior da face, nós vamos ter aqui, né, como eu já falei, o forame infraorbital. Abaixo do forame infraorbital nós temos uma parte um pouco mais funda. E essa partezinha um pouco mais funda é chamada fossa canina, ok? Então a fossa canina ela fica abaixo do forame infraorbital. Abaixo dessa fossa canina nós vamos ter todo o processo alveolar, tá? Em sentido mais anterior, nós vamos ter uma elevação que corresponde ao osso canino, tá? Que é uma eminência, essa elevação aqui, chamada eminência canina, tá certo? Então, de todas essas elevações que formam o processo alveolar, a mais proeminente, a mais elevada, é essa chamada, então, eminência canina. Mais para o sentido anterior e ficando acima dos dentes incisivos, nós vamos ter também uma outra pequena depressãozinha aqui, que é a chamada fóvea incisiva, tá certo? Então, acima dos dentes incisivos, nós temos a fóvea incisiva. Mais para lateral e posterior, nós temos a eminência canina. Depois nós vamos ter a fossa canina, que fica abaixo do forame infraorbital. Tudo bem? Aqui, anteriormente, entre os dois ossos maxilas, nós temos uma sutura chamada sutura intermaxilar. Acima dessa sutura intermaxilar, nós temos uma ponta aqui, né? Essa ponta inferior de toda essa abertura piriforme, nós vamos ter então aqui a espinha nasal anterior. Espinha nasal anterior, tá certo? Toda essa abertura do nariz é chamado abertura piriforme. Dentro dessa abertura piriforme, nós vamos ter uma parede bem no meio, que na outra aula anterior eu já falei, né, como que ela era formada, que é o septo nasal. Então toda essa parede é o septo nasal formado por uma parte superior, que é uma parte do osso etimoide, e uma parte inferior, que é uma parte do osso vômer. Ok? Muito bem. O que mais que nós conseguimos analisar aqui? No osso zigomático, tanto de um lado como do outro lado, nós vamos ter um pequeno forame chamado forame zigomático facial. Tá? Então, forame zigomático facial direito e forame zigomático facial esquerdo. Tá certo? Muito bem. Acho que numa vista anterior, na face da cabeça, esses eram os principais acidentes ósseos, ok? A parte da mandíbula eu vou deixar para depois numa aula específica sobre acidentes ósseos da mandíbula,
tá ok? Não vou entrar em detalhes dela aqui agora. E agora nós vamos, então, analisar outras suturas que nós temos aqui, né, que ficam dentro da cavidade orbitária. Então, aqui nós temos a sutura zigomático-lacrimal, que fica entre o osso lacrimal e o osso frontal, fronto-lacrimal. Tá? Nós temos aqui uma outra sutura que fica entre o osso frontal e o osso etimoide, que é chamado fronto-etimoidal, ok? Nós temos aqui uma outra sutura que fica entre o etimoide e o maxila, que é chamado maxilo-etimoidal, certo? Maxilo-etimoidal. Nós temos aqui essa sutura que fica entre o osso zigomático e o osso etimoide, que é chamado, então, sutura zigomático-etimoidal. Ok? Zigomático-etimoidal. E aqui nós conseguimos ver outras duas suturas. Essa sutura mais posterior está conectando o frontal com o esfenoide, tá? Só uma correção aqui, pessoal. Essa aqui é a sutura zigomático-esfenoidal, tá? Porque o etimoide está aqui na parte mais medial. Então, aqui é a sutura zigomático-esfenoidal, ok? Essa sutura superior entre o osso frontal e o osso esfenoide, porque essa parte posterior aqui da cavidade orbitária, é a asa maior do esfenoide, certo? Então, aqui nós vamos ter a sutura fronto-esfenoidal, tá? E aqui nós temos uma outra sutura que fica entre o osso frontal e o osso zigomático, chamada, então, sutura fronto-zigomática. Então, vejam que a sutura fronto-zigomática, ela tanto é vista por fora da cavidade, como por dentro da cavidade orbitária, tá certo? Muito bem. Agora nós vamos para uma vista lateral da cabeça, tá? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Então aqui nós temos agora uma vista lateral da cabeça. O que nós conseguimos analisar de anterior para posterior? Aqui nós temos o osso zigomático e aqui nós temos o osso maxila, tá certo? Vejam que do osso zigomático em direção ao processo alveolar, tem essa elevação aqui, ó, tá? Essa elevação, que a gente consegue visualizar tanto anteriormente, como lateralmente, como inferiormente, tá? Essa elevação que nós temos aqui é chamada crista zigomático alveolar, ok? Então, essa elevação que vem aqui do osso zigomático em direção ao processo alveolar da maxila é chamada crista zigomático alveolar. Tudo bem? Posteriormente a essa crista zigomático alveolar, nós vamos ter a parte posterior e final de todo o osso maxila, que é essa parte aqui, né, onde é conectado, então, o terceiro molar. E aí nós vamos ter essa parte aqui chamada tuberosidade da maxila, tá certo? Tuberosidade da maxila. Muito bem. Na parte lateral, mais lateral, nós temos aqui essa conexão do osso temporal com o osso zigomático, através do processo, né, no processo zigomático aqui do osso temporal. Esse processo zigomático do osso temporal, que se une com o processo temporal do osso zigomático, forma, então, aqui o arco zigomático, tá? Arco zigomático, ok? Então, nesse arco zigomático, vocês vão ver mais para frente, que é onde se prende aí o músculo masseter, tá? Então, aqui nós temos o arco zigomático. Nessa parte mais funda aqui, dentro do arco zigomático, essa parte mais funda nós chamamos, então, de fossa temporal. Fossa temporal. Aqui na vista lateral, nós conseguimos analisar várias outras suturas, né? Então, nós temos uma sutura entre o frontal e o esfenoide,
entre o parietal e o esfenoide, entre o temporal e o esfenoide, tá? E aí, como que vai ser o nome, então, dessas suturas? Essa sutura que fica entre o frontal e o esfenoide é chamada sutura esfenofrontal. Essa sutura que fica entre o parietal e o esfenoide é chamada esfenoparietal. E essa sutura que fica entre o esfenoide e o temporal, aqui, ó, é chamada esfenoescamosa. Tá certo? Esfenoescamosa. Tá? Nós temos mais uma outra sutura aqui entre o esfenoide e o zigomático, sendo chamado então esfenozigomático. Tudo bem? Esfenozigomático. Essa sutura que fica entre o osso frontal e o osso parietal, toda essa sutura aqui, ó, é chamada sutura escamosa, porque ela lembra a escama de um peixe. Tudo bem? Então, sutura escamosa. Muito bem. Vamos analisar primeiro, né, então, todas as suturas, depois a gente vai para os acidentes ósseos. Existe uma sutura aqui, ó, entre o osso parietal e o osso temporal. Mais precisamente, entre, né, o parietal e essa parte do processo mastoide. Então, essa sutura entre o parietal e o processo mastoide é chamado parieto-mastoide. Tá? Parieto-mastoide. E essa sutura que fica entre o occipital e o processo mastoide, essa daqui, ó, é chamada então occipito-mastoide. Tá? Sutura occipito-mastoide. Essa sutura mais posterior, que fica entre os parietais e o occipital, nós chamamos então de sutura lambidoide. Sutura lambidoide, ok? Essa sutura bem na linha mediana, entre os dois parietais, nós vamos ter então aqui a sutura sagital, ok? Anteriormente aqui, entre o osso frontal e os dois parietais, nós temos essa sutura toda aqui, chamada sutura coronal. Então, na parte superior, ali na calota craniana, nós vamos ter a sutura coronal, que une o osso frontal com os dois parietais. Nós vamos ter a sutura sagital, que une os dois ossos parietais direito e esquerdo. E, posteriormente, nós temos a sutura lambidoide, tá? Que faz como se fosse um arco aqui, ó, que vai unir, então, os ossos parietais com o osso occipital. Tá ok? Muito bem. Agora nós vamos analisar especificamente somente os acidentes ósseos. Então, o primeiro acidente ósseo que nós vimos foi o arco zigomático, tá certo? O arco zigomático, então, ele é formado pelo processo zigomático do temporal, que se une com o processo temporal do osso zigomático, tá certo? Muito bem, através da sutura temporo-zigomática. Ok. Internamente aqui ao arco zigomático nós temos uma parte funda chamada então fossa temporal. Na parte lateral, né, aqui pertencente aqui ao osso temporal, nós vamos ter uma abertura que é a abertura do ouvido, tá? Essa abertura aqui é chamado poro acústico externo. Ó, poro acústico externo, ok? Anteriormente ao poro acústico externo, nós vamos ter uma pequena depressão, onde vai se articular a cabeça da mandíbula, formando então a articulação da mandíbula, articulação temporomandibular. Essa depressão aqui é chamada fossa mandibular. E essa fossa mandibular, ela vai ter uma elevação anterior e uma elevação posterior. A elevação anterior da fossa mandibular é chamada eminência articular. Somente isso. A elevação posterior da fossa mandibular é chamado processo
retromandibular. Tudo bem? Então, o anterior é a eminência articular e a elevação posterior é chamado processo retromandibular. E entre essas duas elevações, nós temos essa depressão, que é a fossa mandibular, tá ok? Onde se articula a cabeça da mandíbula. Entre esse processo retromandibular e o poro acústico externo, tá? Nós vamos ter uma fissura, uma pequena fissurazinha aqui, tá? Essa fissura é chamada tímpano escamosa, ok? Tímpano escamosa. Muito bem. Outra coisa que nós conseguimos analisar, se nós pegarmos aqui, ó, nós temos a eminência articular, certo? Eminência articular. Indo mais para o meio, ó, indo mais aqui para o meio, nós vamos ter o osso esfenoide e nós vamos ter essa elevação aqui, ó. Essa elevação do osso esfenoide, ó. Essa elevação é chamada espinha do esfenoide. Espinha do esfenoide. Tudo bem? Muito bem. O que mais que nós conseguimos analisar? Pertencente, então, aqui ao osso temporal, nós temos esse processo, que é uma ponta no osso, tá? Uma ponta arredondada no osso. Essa ponta aqui, esse processo é chamado processo mastoide. Fica posterior ao poro acústico externo. Então, aqui nós vamos ter o processo mastoide, tá? Que serve como ponto de inserção para vários músculos aí. Outro processo que nós temos é essa ponta mais fina e um pouco mais comprida, tá? Que é chamado, então, processo estiloide, ok? E aí a gente consegue analisar o seguinte: o processo mastoide é lateral e o processo estiloide é medial, fica mais voltado para o meio, tá ok? Muito bem. Depois nós vamos ter uma outra videoaula só dos acidentes ósseos inferiores da cabeça, tá? E aí a gente vai entrar em alguns detalhes a mais aí. Muito bem. Outra coisa que nós conseguimos analisar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui eu falei para vocês que nós temos a parte final, posterior lá do osso maxila, que é a tuberosidade da maxila, tá? Para cima, nós vamos ter uma fossa aqui, ó. Isso aqui é uma fossa, tá? Essa fossa é chamada fossa ptérigo-maxilar. Ptérigo-maxilar. Por quê? Porque ela vem, né? Ela é uma fossa que ela vai ficar entre os processos pterigoides e a maxila. Ela aqui, ó, ok? Processo, fossa, né? Ptérigo-maxilar. Aqui nós temos a fossa. Ó, isso é a fossa. Posterior à fossa, nós temos um pequeno sulco, tá? Uma pequena fissurazinha, né? Uma pequena reentrância aqui, que é chamada fissura ptérigo-maxilar. Ok? Ptérigo-maxilar. Então, anteriormente, nós temos a fossa ptérigo-maxilar e, posteriormente, nós temos a fissura ptérigo-maxilar. Tudo bem? Muito bem. Então, numa vista lateral, os principais acidentes ósseos são esses, né? Então, nós temos aqui o arco zigomático, nós temos aqui a fossa temporal, nós temos o poro acústico externo, processo mastoide, processo estiloide, aqui nós temos a fossa mandibular, anteriormente nós temos a eminência articular, posteriormente nós temos o processo retromandibular, aqui ó, nós temos a espinha do esfenoide, tá ok? Nós vamos ter aqui então a fossa ptérigo-maxilar e um pouco mais para trás aqui nós temos a fissura ptérigo-maxilar. Nós temos uma outra fissurazinha aqui entre o poro acústico externo e a fossa mandibular, que é a fissura tímpano-escamosa. Tudo bem? Aqui nós temos a parte mais posterior da maxila,
que é a tuberosidade da maxila. Nós vamos ter aqui a crista zigomático-alveolar. Só estou fazendo uma revisão com vocês, tá? Anteriormente, nós temos então o arco superciliar, direito e esquerdo. Entre os dois nós temos a glabela. Nós vamos ter a margem supraorbital, que vai ter o forame supraorbital. Nós temos a margem infraorbital, o forame infraorbital. Abaixo do forame infraorbital, nós temos a fossa canina, ok? Aqui no processo alveolar, acima do dente canino, nós vamos ter a eminência canina. Acima dos dentes incisivos, nós vamos ter a fóvea incisiva. Aqui nós vamos ter a parte mais inferior de toda a abertura piriforme, nós vamos ter a espinha nasal anterior. Toda essa abertura do nariz é a chamada abertura piriforme, ok? Aqui nas laterais, no osso zigomático, nós vamos ter o forame zigomático facial, tanto direito quanto esquerdo, tá? Internamente aqui, no assoalho da cavidade orbitária, nós temos o sulco infraorbital. Dentro aqui do osso maxila, nós vamos ter o canal infraorbital, que se abre no forame infraorbital. Dentro da cavidade da abertura piriforme, nós temos uma parede mediana, que é o septo nasal, tá? Formado pelo osso etimoide e pelo osso vomer. Tudo bem? Pessoal, com isso, ó, vejam só, com isso eu passei para vocês aí, então, os principais acidentes ósseos e as principais suturas da face, cavidade orbitária e numa vista lateral da cabeça. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso, tá, que eu precisava passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. E peço mais uma vez para vocês, pessoal, se inscrevam no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, confirma se você ainda está inscrito. Curta esse vídeo, porque daí o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai, né, disparar aí para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa aprender esse conteúdo e já dá uma força para o nosso canal aí. Tudo bem? Pessoal, era isso então para essa aula. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula no meu canal Anatomia com o Professor Carlão.